bem-vindos. O que é a arte? Uma expressão dos sentimentos, dos ideais estéticos, uma autorização para a mente criadora criar, para o coração pulsante pulsar. A arte é uma explosão de criatividades. A arte e o seu poder de êxtase, de elevação, de junção do imanente com o transcendente. Nos palcos, nas telas, nas pinturas, nas esculturas, esculpimos o que somos e o que sonhamos ser. Esculpimos para o alto, para onde os mistérios nos segredam os sons que nascem de nós, para harmonizar a vida. O programa Arena dos Saberes de hoje é dedicado a um dos maiores nomes da arte brasileira. São 50 anos de história, dirigindo, construindo narrativas e abrindo as portas para que os talentos dos artistas possam traçar o seu riscado no palco do mundo. Eu estou falando do grande mestre, de um amigo que eu amo muito, José Posse Neto. E no terceiro sinal, duas atrizes que estão no palco atuando em uma das tantas direções do nosso homenageado. Elas estão no musical que eu tive a honra de escrever, chamado Território do Amor. Uma é Edith Piaf e a outra é Dalva de Oliveira. Aqui com a gente hoje, Fernanda Biacamano e Ju Romano. I never went back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never made a love by lantern shine. Never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. I'm beginning to see the light. Que honra te receber aqui. Honra minha de estar aqui com vocês. Coisa boa. Você E viu que preparar plateia essa linda? festa. Você Isso viu é que uma plateia festa pra mim. linda? Maravilhosa. A gente está aqui num palco sagrado, nesse teatro de arena, né, do Sesc de Copacabana, falando com um homem que dedica a vida toda ao teatro, né, José? O meu prazer é estar na sede, numa das sedes de uma das maiores e melhores instituições culturais do mundo. Não é só do Brasil, que é o Sesc. E É isso aí. isso para nós artistas é muito importante. Então, obrigado pelo convite, realmente. É interessante você falar isso, que há muitos lugares no Brasil em que o único teatro que há nesse lugar é de um Sesc, né? E onde tem um Sesc tem teatro, tem música, tem acolhimento para as pessoas, tem respeito. Mas a gente quer falar dos seus 50 anos de carreira. Passou Tudo rápido? isso a gente nem percebe. Na realidade, a gente não percebe. É igual ver um filho, né, que de um dia para o outro já virou adulto, né? Eu, às vezes, me sinto como se estivesse começando, né? Na realidade, a cada novo espetáculo, você está começando. Quando você conhece um novo ator, geralmente quando é jovem, é de novo um começo, você tem que ajudar a revelar a própria identidade desse ator, você tem que se apaixonar por todos os teus elencos e por toda a peça que você vai montar. Mesmo que na primeira leitura eu falo, isso não é para mim, né? Mas se eu aceito fazer, eu faço um exercício de paixão. A arte só acontece através da paixão. Tem que haver técnica, conhecimento, estudo, mas sem paixão, não acontece. Então, se eu não sei seduzir, se eu não sou seduzido pelo meu espetáculo, como é que o meu espetáculo vai seduzir o público? Então, essa é uma lei do nosso trabalho. Né? Posse, a nossa amada Fernanda Montenegro, que está com 95 anos em cartaz num filme, né? Estreando Vitória, que é um filme lindo. Quem está em casa acompanhando o programa não viu, vá ao cinema ver esse filme. Essa mulher, aos 95 anos, ela corre, ela anda,
ela grita, ela se emociona, ela faz uma personagem fascinante de uma mulher que tenta resolver um problema de segurança, né, em frente ao apartamento dela, uma história real. Mas a Fernanda Montenegro diz uma coisa interessante, que quando a gente descobre a nossa vocação, metade da nossa vida está resolvida. Você descobriu a sua vocação. Como é que você descobriu a sua vocação para a arte? A minha vocação me descobriu. Na realidade, eu de criança ganho do meu padrinho de batismo um joguinho inglês naquela época que era de madeira, de você construir casa, castelo, ponte. E eu me saí muito bem nisso. Então, meu pai fotografou e falou, vai ser engenheiro, né? Aí, quando eu cresci, eu descobri que não era engenharia, era arquitetura que eu deveria fazer. Estou me preparando para a arquitetura do 2º para o 3º ano científico. Me apaixono por uma professora de filosofia, que parecia a Ingrid Dixon, que era uma atriz muito bonita na época. Arlete Rosa Madalena Dantola, o nome da professora. Infelizmente, ela se foi há alguns anos. Mas foi uma pessoa importante, foi um dos mestres que eu tive na minha vida. Porque, na realidade, você descobrir a tua vocação e o teu talento, você depende não de professores. O professor te ensina coisas. O mestre te ensina quem você é. Ele te ensina a descobrir o teu próprio caminho. Eu acho que eu, como diretor, eu fico muito feliz quando eu consigo desempenhar esse papel de mestre para alguns atores, né? Tirar de cada um deles o que eles têm de melhor. Né? Descobrir, conseguir enxergar atrás o que é isso. Então, eu, na época que ia fazer arquitetura, de um dia para o outro, eu saio, o primeiro dia de aula do 3º ano científico, eu decidi que eu ia mudar para o clássico, porque eu queria continuar com a professora de filosofia. No 3º científico não teria filosofia. Aí eu me inscrevo para fazer psicologia, porque era mais profissionalizante do que filosofia, não queria ser professor, e abre a ECA, a Escola de Comunicações e Artes de São Paulo. Entrei nas duas, comecei em 67, 68. Movimento estudantil paralisa tudo no Brasil. Eu já era vice-presidente do diretório acadêmico. Descubro nas comissões paritárias que o elenco de professores de teatro era incrível. Eu estava fazendo rádio e TV, mudei para teatro. E, de repente, as coisas começaram a acontecer. Nunca soube, primeiro, que eu seria diretor, porque, na época, na ECA, só havia curso de direção e de crítica. Então, eu sou formado em crítica teatral, você acredita? E cheguei a fazer crítica de cinema em jornal, ainda estudante. De repente, eu saio da universidade, tem o movimento hippie, né? Eu saí do movimento político para o hippie. Me desquitei de Marx e casei com Marcuse. Fui para a Revolução do Prazer. Aí quem tinha dinheiro ia para Londres, quem não tinha ia para Bahia. Fui para Bahia, né? Então, assim... E chegando lá, resolvi o que eu vou fazer para sobreviver. Além de fazer cintinho no tear e vender na praia, eu era Salvador, isso, né? Salvador. Eu era da primeira turma que tinha um diploma universitário em teatro, né? E a escola de teatro da Universidade Federal da Bahia foi a melhor escola da América Latina. Na época que eu cheguei, ela estava bem decadente, porque durante a ditadura eles tentaram cortar tudo que tinha a ver com a cultura. E eu começo a dar aulas nessa escola. No ano seguinte, eu sou eleito diretor da escola. Eu tinha 24 anos. E um ano depois, eu dirijo o meu primeiro espetáculo em palco, porque antes fazia uma série de experiências, na rua, no sertão, inventei 1000 coisas. Eu acho que a inquietação é a coisa mais importante que um jovem pode ter. Eu me lembro que eu pedi uma carta referência para o Sábato Magaldi, que era um grande crítico de teatro, e foi meu professor. E ele dizia, uma carta para apresentar para a Lia Robato. Eu tinha interesse em conhecer a Lia Robato, que é uma pioneira em dança moderna no Brasil. E aí eu me lembro que ele escreveu assim, ele nunca fez nada, mas ele tem inquietação suficiente para alguém que pode fazer alguma coisa, tá? Então eu nunca soube quando que eu iria fazer aquilo. Eu fui encontrando esse caminho, né? Fui obedecendo isso, mas eu digo que existe uma diferença e um complemento entre talento e vocação, né? O talento você depende de um mestre, de alguém que te mostre
qual é o teu elemento, né? E a vocação é toda a disciplina, todo o esforço que você tem para focar naquele talento quando você descobre. E eu foquei realmente. Eu abandonei toda e qualquer possibilidade de vida pessoal no esquema família, enfim. Eu conscientemente, casou com o teatro. Eu casei com o teatro e abandonei o manicômio dos normais, né? Então, assim, eu acho que o teatro é um grande refúgio para quem tem a capacidade de viver criativamente a sua loucura. Porque nós todos somos loucos. Vocês também todos aí na plateia. Não pensem que vocês são normais, não. Não faça essa cara de que não são normais. Não, a doutora Anísia da Silveira, que é uma entidade brasileira relacionada a tudo que ela revolucionou com o tratamento dos loucos, principalmente nos meios oficiais, né, do governo. Ela sempre tem um conselho: não fiquem normais demais, né? Não abandonem tudo da sua loucura. Isso te acalma, André Torquato. Pelo amor de Deus, imagina, me acalma muito. Exatamente. Uma paz no coração de poder ser doido. O André Torquato é um problema, eu tenho um problema com ele, com Que esse menino. isso? O Chalita também tem um problema. Eu tenho um problema. Não, você acredita, eu sou uma pessoa que lida bem com rejeição. Todas as vezes que eu procurei esse garoto para ser meu ator, ou ele estava nos Estados Unidos, ou ele estava fazendo alguma outra coisa. Que bom, né? Que eu estava trabalhando, hoje, né? Até hoje eu não consegui dirigir esse moço. Então aqui Mas fica o convite, olha, vou escrever. Eu chego lá ainda. Não, eu vi a estreia dele nas Bruxas. Bruxas de De Eastwick, que era para eu ter dirigido, mas eu ia ter uma estreia em Paris e eu não pude aceitar. Fiquei pé da vida, porque quando eu vi em cena, eu falei, mas eu queria ter descoberto esse menino. Um dia ainda eu te pego na curva. Eita, olha lá, hein? É um contrato assinado. Aqui ele é um antropólogo. Ele é um antropólogo do programa das causas espinhosas. Ele é um antropólogo. Ele tem uma série de... O que você estava... Uma leitura que você fez sobre a fofoca? Menino, na Colômbia tem uma mulher que tá vendendo fofoca. E você falou desse negócio de todo mundo louco, eu vou ficar rico. Porque eu vou começar a vender fofoca do povo que tá aqui atrás, ó, que tava fofocando. Fiquei ouvindo aqui cada fofoca mais louca que a outra. Vou comprar uma casa, vou comprar apartamento, vou ficar rico. Mas eu acho que é um caminho. Mas aí, voltando à tua pergunta, eu não... Eu nunca... Ele não é fofoqueiro, tá vendo? Se não é fofoqueiro, não foi isso. Não, eu só faço fofoca sobre mim mesmo. É verdade, eu falo coisas que ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira. Eu estou escrevendo a minha biografia, tem alguém que vai fazer parceiro meu nessa biografia. Olha que honra. Entendeu? E aí... Mas antes de você voltar nisso, vamos ver uma mensagem de alguém que ama muito você. Então, falando sobre o Posse, como diretor, sem dúvida alguma, ele é de uma dedicação ímpar. Pega no meu pé, feito doido, desde que eu nasci. Aliás, quando eu nasci, ele já existia, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, eu não conheço a vida sem ele. Então é isso. Te amo, mano. Beijo enorme. Zizi Posse. Que lindo, né? Você sabe que tem uma história bem bonita e, ao mesmo tempo, que pesa um pouco. Porque eu cheguei a contar para ela, nunca devia ter contado. Porque eu nasci em 47, em 48 nasceu meu irmão. E eu, todas as noites, desde que eu me entendo por gente, que eu falei muito cedo, toda noite eu pedia para meu pai e minha mãe uma irmã. Então, eu sou responsável pela vinda dela ao mundo. Então, eu sou responsável por ela, o que é uma loucura, porque uma mulher já é sensível, é mais sensível que um homem. Uma mulher chega a ser um departamento de cobrança, de tanto que ela nos cobra, né? De comportamento e de tudo. Imagina uma cantora... né? Sensibilidade à flor da pele, paranoias, tudo, né? Eu tenho que lidar com isso. Ainda por cima ela arranjou uma filha que desde 4 anos de idade me chama de pai. Que é uma cantora maravilhosa que é a também. Luísa, começou a me chamar de pai. E eu dizia, menina, aqui não é terreiro, sou seu tio, né? Então eu tenho essas duas, uma de um lado e outra do outro, das quais eu me orgulho muito pelo talento, pelas pessoas que elas são. Mas eu que não quis fazer filhos, né? Tá
Me sobrou toda essa responsa. E a família Posse tem muito prestígio aqui, porque as duas já vieram, a Luísa, a Zizi já veio no programa, lindamente contando a vida dela, a sua sensibilidade. Luísa cantou aqui, interagiu. E é muito legal, né, José? Eu me lembro que uma vez você me falando isso, da vocação, voltando ao tema da vocação, você disse que uma das coisas que fez com que você fosse ser diretor de teatro, trabalhar com teatro, é o prazer de conviver com essa tribo, com esse grupo, com esse time, com essas pessoas que são todas que têm a flor da pele, que têm as suas complexidades, mas que têm em comum uma paixão imensa pela vida. Né? É gente de exceção, né? Quando eu brinco agora, que esse termo que eu encontrei há alguns anos atrás, que é quem está fora do manicômio dos normais, né? Porque a normalidade é terrível, ela é a normalidade escolhida, a normalidade lida com o medo. Você coloca as pessoas dentro do normal, criando situações de medo, né? Então a pessoa tem medo de fazer tal coisa, porque senão ela não vai ser aceita, ela tem medo, senão ela não vai para o céu, ela tem medos, né? Eu não acredito em nada que tente educar através do medo, né? Eu sei, eu fui educado muito liberalmente, mas através disso. Meu pai era muito religioso, ele era espírita antes de eu nascer mesmo, cristão. Minha mãe era católica, mas não praticante. Quer dizer, depois da minha primeira comunhão, primeiro domingo, eu desci de terninho, camisa de jersey, gravatinha borboleta. Ela: onde você vai, menino? Eu falei: eu vou comungar, né? Porque agora é pecado se eu não for. Tira já essa roupa, não quero nenhum Carola aqui em casa. Zé Posse, a gente volta daqui a pouco, vamos para o intervalo rapidinho e a gente continua essa conversa. Kombi no domingo, nosso amor era tão lindo, nós descíamos pro porteirão. A Kombi quebrada lá na praia e você de mini saia, dando bola para o alemão. Alemão de carro conversível, eu mexendo no exclusível. Nem quando você me deixou. Subiu a serra, me deixou no boqueirão, arrancou meu coração, depois desapareceu. Fiquei na merda, nas areias do destino, me tratou como um juízo, cuspiu no prato que comeu. Vamos aplaudir a nossa banda, André Poiari, Eduardo Simões e Beto Bonfim. Julie, André Torquato, nossa maestra Laura. Todo segundo bloco a gente dá uma dica de livro aqui. O programa que mais divulga livros e peças de teatro é o Arena dos Saberes. Então hoje eu quero divulgar para vocês esse livro, Caminhar uma Filosofia, do Frederick Gross. Isso é um livro muito interessante que fala sobre os filósofos que caminhavam muito. Um dos que mais caminhava era Nietzsche. Nietzsche ficava 7 horas por dia caminhando, para acalmar a mente, para ter ideias. E é muito interessante porque ele faz uma metáfora dos caminhos que a gente faz com a caminhada da vida. O que significa, né? A gente está falando de uma caminhada de 50 anos de arte, de teatro, desse gigante que é o Zé Posse Neto. A gente pode elogiar. Eu sou muito amigo dele, né? Eu te elogio mais longe do que perto, mas hoje não tem jeito, porque é uma homenagem a você. As coisas não é tão amorosa assim. De perto é assim. De perto vocês iam se divertir muito.
De perto ninguém é normal, como diria Caetano Veloso. Mas essa música que eles cantaram é do Mamonas Assassinas, que Sim, é uma das um peças musical que você eu fiz, dirigiu. um dos musicais que eu fiz. Vamos fazer uma viagem... Aliás, aqui vocês pelos seus- abriram com uma música do Duke Ellington, que era do meu primeiro musical em São Paulo, tá? Que foi o Emoções Baratas, que foi um enorme sucesso, ainda há muito tempo atrás. É uma homenagem, todas as Eu músicas estou são para vendo, você. o repertório tudo é está pra você. bom. O Posse começou com a Casa de Bernarda Alba, Em Salvador. em Salvador. O seu primeiro espetáculo em São Paulo foi qual? Eu trouxe a Casa de Bernarda Alba para São Paulo, eu apresentei em São Paulo. Mas o primeiro espetáculo, quando eu volto, porque eu saí da Bahia, fui para os Estados Unidos, quando eu volto, faço um espetáculo de uma linguagem que na época ainda ninguém sabia dar uma nomenclatura, que é o teatro dança, que é conhecido hoje principalmente através do trabalho da Pina Bausch, tá? E eu fazia isso sem saber que era isso. Me lembro quando eu chego nos Estados Unidos e mostro os Super 8 que a gente fez do Bernardo Alba, eles diziam, oh, but that's dance theater. E eu não sabia o que era, eu dizia, yes, dance theater. Tá, né? Porque eu tinha que dar conferências por todos os Estados Unidos. E aí, sobre teatro e dança de vanguarda. Então, quando eu volto, a Ruth Rachou, que foi uma grande bailarina, uma mestra que revelou ótimos bailarinos, me convida para fazer um trabalho com ela. E eram ela e o Thales Panchacon, um trabalho que chamava-se Sonho de Valsa, tá? Que era na linguagem de dança-teatro. A Marilena Ansaldi, que é um grande nome, foi uma grande bailarina clássica, conseguiu ir para a Rússia, ser solista no Bolshoi, e depois ela arrebenta com todos os cânones clássicos e faz um dos primeiros trabalhos de teatro-dança no Brasil, que era o Isso ou Aquilo, criado por ela e o Yakov Hillel. Ela assiste à estreia desse espetáculo, no dia seguinte ela liga para mim e me convida para fazer uma adaptação de Um Sopro de Vida da Clarice Lispector. E foi a primeira adaptação para teatro da Clarice e foi um marco do teatro dança, um espetáculo que fez um enorme sucesso e até hoje me é muito caro. Eu fiz 5 trabalhos com a Ansaldi e fomos recuperá-la junto com o Anselmo Musola e a Vera Laffer do Estúdio 3. Quando ela fez 80 anos, ela fez 80 anos em cena, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com a gente, fazendo um espetáculo que se chamava Paixão e Fúria, Callas, o Mito, encarnando Maria Callas. São momentos, são gratificações que valem muito mais do que 50 anos de vida. Então vamos ver uma atriz que fala um pouco sobre isso, que você dirigiu e dirige. Ela está no palco sendo dirigida por você atualmente. Vamos lá? Cristiane Torlone. Oi, José, meu amor, meu amado, meu companheiro de tantas aventuras incríveis na vida e nos palcos, desde o Lobo de Ray-Ban, está construindo uma carreira linda e eu sou muito grata pela vida ter me proporcionado esse encontro e essa amizade magnífica que fica cada vez mais brilhante. Eu te amo e eu te amo. Que linda! O teatro é isso. Às vezes você pode não ficar rico, mas você tem declarações de amor da Cristiane Torlone, né? Posse, para quem não está familiarizado com teatro assim, então você vai lá dirigir, estão os 4 atores, é o primeiro encontro de vocês. Como é que começa o processo para fazer com que uma obra de arte aconteça? Dirigir teatro não é dirigir uma Kombi. É pior. Assim, a primeira coisa é assim, tem várias formas de você dirigir. Primeiro, cada diretor coloca a sua personalidade. Ele pode ter, ele teve informações. A gente leu muito, principalmente. A gente teve poucos. Eu não tive professores de direção nem de interpretação, mas eu li muito. Eu devorei, principalmente Artaud e Grotowski, que na minha geração eram os 2 teóricos mais contundentes e que se adequavam mais ao teatro daquela época.
E então você começa a fazer. Eu usei a escola de teatro quando eu fui diretor lá, criei meu primeiro grupo de teatro, fiz vários espetáculos, foi o meu laboratório onde eu crio minha técnica. E eu tive sempre uma intuição de fazer o que a gente chama de teatro físico. A Cristiane, por que esse nosso encontro? Porque ela adora esse tipo de trabalho. Ela é uma atleta ao mesmo tempo. E ela se permite experimentar, improvisar. Sem isso, ela não gosta do trabalho. Tá? Nem todos os atores se permitem isso, principalmente da geração dela. Aliás, as novas gerações também estão fugindo um pouco disso. Isso foi uma moda dos anos 80, 70, 80, que era muito importante. Foi uma época que o teatro se renova enquanto linguagem e a dança vai buscar no teatro uma renovação para não ser só técnica, né? Então, surgem grandes artistas. Porque uma coisa, você encontra, assim como eu digo, existem professores, existem mestres, existem atores e atrizes, e existem artistas. O artista, a identidade dele é maior do que a de qualquer personagem. Então, quando eu falo de Fernanda Montenegro, de Marília Pera, de Irene Ravache, da Cristiane Torlone, independente do que elas façam na televisão, você dá o nome delas, todo mundo sabe quem é. Então, elas são fatias da identidade nacional. É, isso aí. Tá? Eu acho... Isso não quer dizer que outros atores não têm o mesmo talento, mas eles não têm uma persona tão forte ou tão comprometida com a realidade nacional que faça com que o público se identifique com ele, assim como ele se identifica, mais do que se identificar com o próprio personagem. Né? Eu quero que você fale dessa artista aqui, se você acha que ela tem talento. Deixa eu ver. Vamos ver quem é. Desde amado, querido, aqui de Portugal, aqui de Aveiro, para ser mais específica, para comemorar e celebrar com você sempre, porque você é uma festa, José Posse Neto. Palmas para você. E que alegria eu tenho de você celebrar os seus 50 anos de carreira com Tarsila, a Brasileira, que é um dos grandes projetos que nós fizemos juntos, que você dirigiu e escreveu. Muito obrigada. Te amo para sempre. Eu hoje não vou conseguir entrar no avião, porque a bola está tão cheia, não vai passar pela porta do avião. Mas a Cláudia é um fenômeno. Ela não é uma atriz. É uma atriz que tem uma disciplina, mas é uma disciplina férrea. Ela pode estar com o joelho estourado, o tornozelo estourado, ela anda o tempo inteiro com gelo e aquele filme que segura o gelo, tudo, mas ela nunca deixa de ensaiar. Nunca. Ela vai para o ensaio, ela nunca deixa de fazer a aula de canto, ela nunca deixa de fazer a aula de dança. É assim... É uma produtora incrível, ela vai à luta atrás dos projetos dela. Ela pode pegar qualquer bobagem, ela transforma numa coisa enorme, porque ela acredita que tudo é grande. Ela é grande, né? E tudo que ela faz tem que ser grande, nada pode ser pequeno. Ela começa, não, nós vamos fazer uma coisa menor aqui, vai. E eu também sou assim, apoteótico, adoro uma apoteose, e então a gente se encontra nisso. Ô Posse, você falou que você não vai aguentar de tantos elogios, né? Ela está falando assim, Tarsila foi um espetáculo extraordinário, em que você escreveu e dirigiu um dos maiores nomes da cultura brasileira, né? Fazendo acontecer. Você tem várias peças ao mesmo tempo. O ano passado teve Adorável Trapalhão. Você vê no palco Renato Aragão, a emoção daquele homem, a delicadeza daquele texto. Ganhou prêmio agora de humor, de espetáculo, né? E é tão bonito assim, porque cada projeto seu tem uma assinatura singular naquele projeto, mas tem uma dimensão da racionalidade, porque você é um diretor racional, e tem isso que você falou no começo, paixão, emoção. Sim. Então as pessoas vão ver uma peça sua, elas choram, elas riem e elas pensam, que eu acho que é algo fundamental do teatro, né? Eu digo sempre assim, eu não sabia fazer comédia, eu fiz muito sucesso no início da minha carreira, fazendo coisas cabeça, tá? Muita filosofia, muita metáfora e muita tragédia. Eu era bom nisso, as pessoas amavam, e ainda faço bem isso. De um momento para o outro, depois dos 50 anos, eu comecei a perceber que eu estava
qualquer coisa virava comédia. Ninguém consegue ter um papo sério comigo, né? Porque eu vou esculhambando, vou fazendo todo um lance. E aí, porque a comédia é um talento que ninguém constrói. A comédia é uma sensibilidade, uma percepção da realidade, de você saber... você não pode se levar a sério. O primeiro palhaço é você. A comédia trata do ridículo. O ridículo da vida, né? Da autoironia também, né? Você sim, colocando na... sim, principalmente o primeiro a ser ridicularizado é você mesmo. Por exemplo, um ator, né? Vocês têm essa experiência. O ator que tem preconceitos e que não se permite se mostrar desse jeito ou de outro, ele não tem caminho longo na vida. O ator é um ser que tem que ser totalmente disponível para qualquer que seja o caráter do personagem que ele vai abraçar, né? E quanto mais diversificado é o repertório dele, maior ele é, né? Maior ele se torna. Então, eu tenho um enorme respeito e admiração pelos meus atores, meus bailarinos, meus cantores, porque são seres que se dispõem, se despojam, na realidade, diante das loucuras de um autor e de um diretor. Então, eu tenho que respeitar. Eu tenho paixão por essa gente. De um autor e de um diretor, porque o próximo bloco, a gente vai falar com duas atrizes de uma peça que eu tenho a honra, né? Eu escrevi essa peça de ter a direção de José Posse Neto, que é o Território do Amor, que é uma homenagem às mulheres e ao amor, né? E eu digo que eu estou mudando o título, vou avisando a todos vocês. Por quê? Ele me deu de presente uma peça que tem 9 atrizes, nós temos uma swing, agora sei que vamos ter 2, então são 11 atrizes, mais 6 coralistas mulheres, mais 4 produtoras mulheres, mais a coreógrafa mulher, mais a maestrina mulher. Então eu estou trocando o nome do espetáculo. Não é mais Território do Amor, vai se chamar O Purgatório do Posse. Meu amado amigo, obrigado pela sua presença. A gente poderia falar, Posse dirigiu, além da Zizi Posse, Maria Bethânia, Gal Costa, Tetê Espíndola, Cida Moreira. Grande Cida Moreira. Mais peças publicitárias, mas a televisão passa rápido. Quero te agradecer cinema. muito. Trabalhei com Mick Jagger. Coreografei Mick Jagger no cinema. Tá vendo, André? Tudo isso é só para esnobar o André. Vamos levar o André ainda. Ajudar o André a melhorar um pouco. Tá precisando. Essa mente complexa, difícil. E nós vamos chamar agora a Fernanda, que vai cantar, sabe quem, gente? Edith Piaf. Para encerrar o nosso bloco. Quand les mains prennent dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il m'a dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon cœur qui bat. Um pequenino grão de areia que era pobre sonhador. Olhando o céu viu uma estrela, imaginou coisas de amor. Passaram anos, muitos anos, ela no céu e ele no mar. Dizem que nunca um pobrecinho pôde com ela encontrar. Se houve ou se não houve,
Dalva de Oliveira. Desculpa, Ju Romano. Que delícia, que bom receber vocês aqui. Prazer nosso. Obrigada. Fernanda, o que é fazer Piaf? Gente, é uma loucura, uma responsabilidade muito grande, né? Quando eu soube que ia fazer Piaf, vou contar uma coisa que é até curioso, assim, da minha história, né? Eu comecei muito pequena, com 8 anos de idade, e minha primeira peça de teatro foi supervisionada pela Tina Ferreira, filha da Bibi Ferreira. E aí eu me lembro de eu pequenininha na casa da Bibi, na primeira peça, e a Bibi veio falar comigo. Eu vi uma criança na casa dela, quem é essa criança falando aí? O que está acontecendo? Uma criança aqui na minha casa e viu que eu estava fazendo a peça e veio, falou várias dicas para mim e tal, e eu guardei isso comigo, né? E a Bibi fazia Piaf a vida toda, maravilhosamente bem. E aí, quando eu soube que ia fazer Piaf, eu falei, nossa, alguma coisa de um ciclo da vida aí, né? Dessa união dessas duas no meu caminho, e está sendo incrível. A gente está tendo a preparação da Andréa Wittfer também, o Posse auxiliando a gente. Então, é um trabalho muito coletivo, assim, está sendo delicioso fazer. Legal você falar da Bibi, que esse é um texto meu, né, que vocês estão fazendo a Territória, e eu tive a honra de ter a Bibi fazendo um texto meu também, que era uma direção do Tacla, que chamava De Tudo Que Mora em Mim. A Bibi, lindamente, né, aquele sol, e era muito interessante, porque ela fez Piaf e foi aplaudida em pé na França. Sim, os franceses têm essa, né, coisa assim, ó, brasileira fazendo Piaf, né? Sim. Aliás, ela fez Frank Sinatra e foi aplaudida em pé em Nova York, fazendo Frank Sinatra aos 90 anos no Carnegie Hall. A gente está falando tanto da arte aqui, isso é beleza da arte, né? E Dalva, Ju? Olha, Dalva de Oliveira, coisas, você faz uma Dalva engraçada, né? Tem um toque ali de humor que a gente colocou para deixar ela mais singela, leve. E sabe, tem uma história engraçada, assim, de quando eu recebi a proposta de fazer a audição, que eu comecei a ouvir a voz, me lembrei muito da minha avó, porque minha avó foi cantora, participou de vários festivais, competia com Lolita Rodrigues, ganhava em muitos deles, teve uma proposta de assinar um contrato e meu bisavô não deixou. Então, quando eu recebi essa audição e a Marília entrou em contato comigo, que eu ouvi a voz, eu falei assim, cara, eu queria demais passar para fazer isso pela minha avó, para viver aquilo que ela não pôde viver de maneira tão datada, assim, né, tão específica. E aí eu brinco que eu comecei ali a construir a personagem, porque entender aquela voz, a potência que ela tem, a maneira como ela canta, que envolve drama, mas também envolve doçura e muita potência, eu comecei a trabalhar isso ali. É uma força, né? Ela é uma força muito grande, um nome muito simbólico para a história da música brasileira. Edith Piaf brasileira. Tá tudo conectado. Tudo conectado. Né? Edith também, Dalva francesa, então a gente fica brincando com isso, porque elas têm essa voz muito parecida na potência, no peso dramático. Os vibratos também, tem algumas muito peculiaridades que a gente sempre vai conversando, assim, né? Fala assim, caramba, vibrato super acelerado, que era bem datado de uma época específica, assim, bem... E tem uma coisa na construção da peça, né? A peça está em cartaz lá para as pessoas assistirem. Vamos convidar as pessoas para assistir? Onde que é? É no Teatro Sérgio Cardoso. Venham assistir o Território do Amor. Território do Amor. E é o encontro, né, das duas, da Dalva, junto com a Piaf, com a Babarrá, com a Marlene Dietrich, com a Mercedes Sosa, com a Maria Callas, as outras brasileiras, né, Maísa, Dolores Duran, Elisete Cardoso. Essas 9 mulheres se encontram e tem várias coisas em comum, mas tem uma coisa em comum ali que é a dor de amor, né? Todas elas sofreram de amor. Todas, umas mais, outras menos, todas viveram muito profundamente as suas dores, né? E acho que tiveram a sua história artística rodeada por essas histórias de amor, isso que é o mais similar entre elas, eu penso. Então, da Dalva de Oliveira, por exemplo, além dela cantar sobre os amores e como ela vive esse amor, ela teve aquela fase da vida muito interessante agora, né? Para ela não deve ter sido muito. Mas quando ela se separou do Erivelto, que eles brigavam através das canções, porque a rádio era o que havia de comunicação e de entretenimento, né? Então eles faziam músicas
tendo atritos, e o mundo parava para ouvir aquilo ali, para ver, vamos ver o que ela vai responder agora. A grande fofoca. E aí ela fazia uma música, tudo acabado entre nós, já não há mais nada, ele fazia outra. Você que fez isso e aquilo, outro. E aí aquilo virou, acho que uma das fases de maior sucesso dela, né? Então, eu percebo isso, que todas elas viveram muito profundamente, né, os amores. Sim. E é o que acabou rodeando mesmo a história de vida. E a gente também foi percebendo que, além dos amores românticos, outros amores, como o dos filhos também, né? Tem parte da história ali que elas vão dividindo sobre os amores dos filhos, quem teve filho, quem não teve filho, a relação feminina ali também. Então, você é maravilhoso, né? Parabéns. Por que você não está nesse musical, André? É porque como chama? São 9 Tem mulheres. um homem. Tem um homem. Tem um barqueiro. Por que você não me convidou? Que isso, eu tava aqui. Por que eu não te convidei? Não, mas é porque eu acho que o que a gente devia fazer, na verdade, era você sentar nesse sofá aqui, porque você está sendo entrevistado, você está sendo... compôs esse musical, escreveu esse musical, então quem tem que estar fazendo pergunta aqui sou eu para você. Você vai fazer pergunta para mim? De onde eu queria saber, de onde veio a inspiração. De onde veio a inspiração para escrever esse musical, de colocar todas essas mulheres de lugares e ambientes e épocas diferentes para escrever essa peça? Você sabe que é interessante isso, né? Eu sempre fui um pesquisador do universo feminino, desde que eu fiz um mestrado, né, em sociologia, trabalhando a questão da violência contra a mulher. Era um grupo de pesquisa muito instigante e pesquisei muitas histórias de mulheres. Eu tenho ali chamado Mulheres que Mudaram o Mundo, outras mulheres que venceram o preconceito e tal. Então, eu tinha uma ideia de trabalhar um pouco esses conceitos dessas dores, dos sofrimentos das mulheres e dos êxtases, né, da libertação. E aí, um dia, eu conheci um diplomata que ele era apaixonado por uma delas, que era a Barbara, que é uma cantora francesa, que está no musical também. E eu fiquei muito tocado pela história da Barbara, porque ela, na época, na França, ela ia cantar em penitenciárias femininas. E tem uma coisa que no Brasil acontece até hoje: pouca gente visita uma mulher presa. Nem a mãe visita o filho preso, mas não visita a filha presa. E a Barbara, por causa disso, ia cantar para essas mulheres. E ela cantava num outro lugar também, que era em hospital para aidéticos. E ninguém ia, que as pessoas achavam que encostou, pode pegar AIDS, né? E eu achei tão fascinante a história da Barbara. E aí, eu estava lendo uma biografia sobre a Callas, que sofreu horrores, né, com Onassis, com a paixão da vida dela, tal. E eu já conhecia um pouco a vida da Piaf por causa da Bibi. Eu achava a vida da Dalva incrível, a vida da Maísa é incrível, a Mercedes Sosa já tem uma outra linha, uma vida mais política e tal. E aí eu fui pegando essas mulheres e costurando, né? E surgiu esse casamento com Posse, que é um diretor com uma sensibilidade imensa. E foi muito legal, porque quando a gente falou das atrizes, ele falou assim: olha, eu quero atrizes incríveis e que tenham vozes incríveis, porque para fazer essas mulheres é importante que tenha essa autenticidade. E a gente ficou muito feliz quando eu fui lá ver. É interessante isso, né, André? O diretor não gosta de autor vivo. Porque o autor vai ver e dá palpite, né? Fala assim: não é assim que eu escrevi, não queria assim, queria desse jeito e tal. Mas o Posse tem essa delicadeza. O Dani, que é o diretor musical, ele tem uma sensibilidade imensa para essa construção. Respondi, André? Respondido, maravilhoso. E já que é um programa em homenagem ao Posse, como é que foi o começo dessa direção dele com vocês? Assim, o primeiro encontro do Posse com vocês? Gente, foi incrível. Particularmente para mim, está sendo uma experiência maravilhosa, porque ele estava falando sobre teatro físico, né? Eu também pesquiso teatro físico, tenho um trabalho de teatro físico aqui no Rio de Janeiro com o Teatro do Mar, com atores, preparação de atores. E eu já estava para trabalhar com Posse desde um programa que teve aqui na TV Cultura, que era o Talentos, que eu fui finalista, o Posse foi jurado desse programa. E aí ele falou: te quero no próximo elenco. Fiquei, aguardando, hein? 2020, chegou o momento. E eu estava aí nessa expectativa, então, quando também soube que era a direção do Posse, fiquei super animada. E ele tem uma condução muito generosa, assim, né, Ju? Ele deixa a gente muito aberto, mas muito certo do que ele quer. Então, ele sabe aonde ele quer chegar, mas ele não impõe nada. Então, isso, para a gente, enquanto artista, é muito maravilhoso, porque a gente tem um processo de pesquisar, assim como a Kátia Barros também, que tem um trabalho muito parecido, acho que é um casamento muito, muito incrível.
ele vai propondo exercícios com a gente e, a partir desses exercícios, a gente vai descobrindo as nuances de cada uma. Ele fez um trabalho incrível com a gente, que foi dos monólogos, né? A gente tinha várias frases, né, no texto, alguns separados, alguns mais nos bifinhos. Ele propôs que a gente juntasse todos esses textos que a gente tem no espetáculo e fizesse um monólogo para ele. E, a partir desse monólogo, foi tão livre que a gente foi trazendo muitas outras camadas que estavam já no inconsciente e puderam vir à tona. Então, é incrível. Isso é da generosidade dele, né, Ju? Tem uma além coisa de assim... ser uma enciclopédia, né? Tudo ele sabe, tudo ele tem uma referência, tudo ele tem uma história para contar. Então, é o tempo inteiro um aprendizado, assim. Eu nem sabia que eu precisava tanto dele. Eu nem sabia disso. Porque eu nunca tinha trabalhado com ele, né? Foi o primeiro trabalho. Aí eu descobri, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, gente, como eu precisava do Posse, eu nem sabia. Vamos cantar mais uma? Vamos. Piaf? Vamos Lá. Fernanda Biancamano cantando pra gente, Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni les balles, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Fernanda, e a vida da Piaf, ela é tão inspiradora também, né? A história do milagre de Santa Terezinha, que ela ficou cega, a história das prostitutas que cuidavam dela. E tem uma coisa legal que o Posse, né, aceitou e que a gente construiu juntos, que é ter algumas meninas de um projeto incrível, que é o Instituto Bacarelli, que fica na maior favela de São Paulo, né, no coração da favela. Esse é um projeto que tem mais de 30 anos. E as vozes dessas meninas também estão juntas ali para dar essa tessitura do elemento social junto com a arte, né? E foi incrível pra gente, assim, fez muita diferença quando as meninas chegaram, assim, né? Nós éramos em 9, né? 10 com a Lê, que é a nossa swing. E quando as meninas chegaram, foi primeiro uma energia muito, muito linda, né? Quando a gente soube que quando é que as meninas chegam? A gente ficava, e quando é que as meninas chegam? Quando é que as meninas chegam? Então foi incrível, porque ver essas meninas tão jovens, tão talentosas, elas são muito talentosas, gente. É lindo de ver. Muito expressivas vocalmente, então trouxe outras camadas também para... A gente acabou conquistando outras camadas musicalmente com a voz de todas elas juntas. São muito dedicadas, né? Também, nossa. E querendo aprender o tempo inteiro. Então elas ficam assim, mas e isso e aquilo? E a gente, vambora. E virou uma família, assim. A gente super... E foi incrível essa ideia de trazer as meninas, porque é uma questão de oportunidade também, né? Porque o que elas fazem com esse trabalho incrível que elas estão desenvolvendo há tantos anos. Algumas entraram lá com 5 anos de idade e já estão com 20. E aí entrar no mercado de trabalho, num trabalho profissional tão bonito, é realmente incrível. Ô Ju, e pegando aqui a nossa Dalva, quando eu vi você fazendo, né, aquele dia que foi assistir um ensaio, e que foi para essa dimensão do humor, né? E eu acho legal que essa construção sua, junto com o Posse, esse pensamento, é que ela acaba se identificando muito com a mulher da família brasileira mesmo, com aquela mulher que a Dalva era assim, né? Com uma voz extraordinária, com um talento incrível, mas com uma mulher comum, né? Uma mulher da vida dos cotidianos, tal. Isso foi até um conflito na vida dela, por alguns períodos, né? Porque os maridos ficavam, chega de ficar na cozinha, chega de cozinhar, chega, não precisa limpar nada. Agora você é a Dalva de Oliveira, mas eu gosto, porque ela era essa pessoa, porque ela tinha esse lugar da família e da casa e de abraçar esse lugar, além de uma grande estrela.
E aí tem uma história legal dela também, que depois do show, ela é maravilhosa, cheia de brilhos, ela ia para casa e fazia macarronada para todo mundo que ia para lá pós-show. Então ela ia botar o avental em cima dos brilhos, maravilhosa, ia para o fogão, cozinhava para todo mundo. Então ela tem esse lugar. E a gente buscou humanizar nesse sentido, de não trazer apenas a diva, mas trazer as coisas todas que compõem quem ela se tornou, né? Então a gente tem esse lugar de uma pessoa que talvez nem enxergue sua grandiosidade, tem os momentos de grandiosidade também, e tem as partes bem-humoradas que deixam a dor um pouco mais sutil e quase ingênua, assim. É bem bonito, tá ficando bem bonito. Muito legal. Você vai cantar mais para encerrar daqui a pouco o programa, mas a gente quer fazer mais uma vez o convite. Vai ficar no Teatro Sérgio Cardoso até dia 27 de abril. Isso. Sexta, sábado e domingo. É um programa para família, super legal, ver essas meninas e mais as outras mulheres maravilhosas cantando lá com a gente. É para família mesmo, porque conta a história de mulheres muito poderosas e muito simbólicas da música. É isso aí. Vamos agradecer a plateia de hoje, pessoal de São Gonçalo, Nova Iguaçu, Paciência, Belford Roxo. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela autorização que você nos dá para fazer parte da sua vida, da sua história. Tenho certeza que vocês amaram, né, conhecer essas duas atrizes incríveis, essas cantoras incríveis, nesse programa em homenagem a esse gênio, a esse homem que dedica a sua vida e a sua história para fazer com que a arte toque no coração das pessoas, que é José Posse Neto. Semana que vem tem mais Arena dos Saberes. E você encerra com Dalva de Oliveira aqui pra gente. Vamos cantar junto. Paciência, ele foi embora.